Olá, professor. De volta aqui ao nosso encontro sobre o perfil do educador coach, nossa proposta de formação desse profissional do século XXI, extremamente linkado às grandes demandas que a sociedade atual nos impõe. Eu queria relembrar vocês, a partir da última conversa, do que estou considerando as três principais dimensões da aprendizagem, sobre o qual esse novo profissional deve se debruçar. Nós falamos em três dimensões, as mais centrais, as mais importantes. A primeira delas, a dimensão cognitiva da aprendizagem. A segunda, a dimensão emocional da aprendizagem. A terceira, a dimensão comportamental. Então, hoje nós falaremos um pouco sobre a dimensão cognitiva da aprendizagem, para que nós possamos pautar de que maneira os profissionais atuais têm sido formados e de que maneira a gente pode reconceber essas premissas de constituição desse novo profissional, particularmente do educador coach, a partir do nosso projeto de qualificação desse profissional e procurando ressignificar a sua ação, o seu papel dentro de uma conjuntura que se apresenta com novas demandas, com novas premissas e com novas necessidades. Então hoje trataremos dessa dimensão cognitiva. Antes de avançarmos, eu queria primeiro discriminar ou apresentar o que seria essa dimensão cognitiva, o que é cognição, né? A cognição se refere ao conjunto das habilidades cerebrais, das habilidades mentais, das estruturas mentais, que são necessárias para a obtenção de um conhecimento novo, de um conhecimento sobre a realidade tal qual se apresenta, né, que esse indivíduo vai se relacionar com ela. Então essas habilidades envolvem o pensamento, o raciocínio, a capacidade de abstração, a linguagem, a memória, a atenção, a criatividade, a capacidade de resolver problemas e outras funções. Ou seja, ela diz respeito às estruturas, digamos assim, internas ou subjetivas do indivíduo aprendente, né, desse ser que aprende. Então essa questão da cognição ela se refere justamente à formação ou ao desenvolvimento desse ser humano. Muitas são as teorias, todos sabem, que trabalham ao desenvolvimento cognitivo do ser, e quase todos se lembram essencialmente da teoria, da perspectiva mais central desse movimento, que foi a teoria do Piaget, que embora tenha sofrido algumas críticas, algumas reconsiderações, ainda hoje ela é central quando se trata de perspectiva cognitiva da aprendizagem. Devo lembrar vocês que no nosso último vídeo, no nosso último encontro, eu falei um pouco de que a formação do professor na contemporaneidade, ela versa muito sobre essa dimensão cognitiva e, da minha perspectiva, negligenciando as outras dimensões que têm igual importância, a dimensão emocional e a comportamental. E no que tange a dimensão cognitiva, eu ainda percebo uma formação meio deformada, na perspectiva de que os cursos de licenciatura, via de regra, dedicam uma parte pequena, menor, acessória, na formação desse educador. Mal se tem condição de teorizar, de aprofundar nas teorias da cognição, e a formação é direcionada para outro rumo, né, particularmente para os conhecimentos gerais e para os conhecimentos específicos constantes dessa pauta dos cursos de formação. Então, nós sabemos que sobre a dimensão cognitiva da aprendizagem, muita coisa nova foi revelado, particularmente no campo da neurociência, um dos campos de conhecimento que se dedicam aos processos de aprendizagem, né? Além da psicologia, da linguística, são campos de conhecimento que se devotam ao estudo das estruturas mentais, dos processos de comportamento, de conhecimento, enfim, dos processos de percepção e de apreensão de novas informações. Esse desenvolvimento cognitivo, ele é um processo que se adquire ao longo da vida, né? Ele perpassa
várias outras situações. E dentro desse processo cognitivo, eu gostaria de destacar não apenas, do ponto de vista da sua estrutura, não apenas a forma como esse conhecimento se articula, né, se estrutura, se processa do indivíduo. Mas eu queria destacar também e demarcar, segundo os próprios conhecimentos da neurociência, alguns pontos centrais desse processo de cognição. Tá? O primeiro deles é a capacidade que o indivíduo tem de captar a realidade, né? Que é justamente através das sensações, né? Do seu contato com o mundo externo. E nesse sentido nós sabemos que é um processo quase inteiramente empírico, né? O contato do ser humano pelos órgãos dos sentidos faz com que ele capte essas sensações e a transforme em estímulos nervosos, estímulos sensoriais, e, portanto, essa percepção seria talvez o primeiro canal, a primeira forma de contato do indivíduo com a realidade que o cerca. Todos sabemos que esses estímulos, então, captados do contato com a realidade existente, são transformadas em estímulos sensoriais, nervosos, e estímulos elétricos, né? Estímulos que se processam no sistema nervoso, né, todo o cérebro, e através das chamadas conexões neurais, né, através das sinapses, né, que são os caminhos percorridos, né, e os processos bioquímicos que são processados nesses caminhos e que são capazes de constituir uma segunda dimensão importante da cognição. Tá? A primeira é a percepção, a segunda é a memória. Né? Aqui onde a informação que é recebida, ela é armazenada, ela é processada, ela é sistematizada, ela é significada, tá? E, obviamente, ela é organizada de maneira que possa ser acessada posteriormente. Então, aqui, nos níveis neurológicos da memória, né, dos processos mnemônicos, é onde, de alguma forma, o conhecimento ele opera, ele sistematiza, ele, obviamente, produz uma espécie de novo programa, uma nova reprogramação desse indivíduo para que ele traduza isso em comportamentos novos, em percepções novas, em capacidades novas de leitura dessa realidade. Então, os componentes importantes para esse processo mais amplo, o processo mnemônico, são a aquisição pela percepção, tá, das informações, o seu armazenamento, tá, e, finalmente, a sua sistematicidade de recuperação, de pesquisa, portanto, do exercício da memória, do exercício da memória. Então, nós vamos ter, no campo da memória, a percepção, que é a entrada das novas informações no processo cognitivo, a sua codificação, né, a sua transliteralização, e a gente falava em outro momento que essa codificação ele tem alguns componentes importantes, um deles, no processo de codificação, de significação, entra, portanto, o elemento emotivo, a emoção tem um papel fundamental nesse processo, associado ao processo seguinte, que é o do armazenamento, e uma quarta etapa seria a da recuperação, né, da ação de processar fenômenos novos, comportamentos novos, habilidades novas e serem acessados recorrentemente, né? Então, essa seria a trajetória do processo mnemônico, que é parte da estrutura cognitiva. Tá? Esse armazenamento, essa dimensão da estrutura de armazenamento da memória, ela tem duas perspectivas, né? Uma que é a memória de longo prazo, o armazenamento permanente, ou a chamada memória temporal, que é essa memória que é funcional, que ela é associada a funções que não se perpetuam, ou seja, a uma ação mais imediata. Né? Essa memória temporal é chamada de memória de curto prazo, ela desaparece em 20 segundos, a informação, por exemplo, quando alguém te fala o número de telefone de alguém, rapidamente você repete, você faz um exercício mnemônico, né, desse número até conseguir completar a discagem e, portanto, iniciar um contato via telefone, e muito provavelmente essa memória é prontamente descartada. Tá? Essa memória de curto prazo, essa memória de trabalho também, como é chamada, tá?
ela ajuda o indivíduo a executar tarefas. Nós temos uma outra perspectiva, que é a memória de longo prazo, aquela que contém informações mais estruturantes, né, de longo prazo, mais permanentes, que tem a ver com o seu funcionamento diante da realidade. Tá? É a memória também chamada de declarativa, né, em que contém a informação e, portanto, ela passa a ser procedimental, porque essa informação, de alguma forma, vai constituir um novo comportamento. Tá? E a memória sensorial é aquela que guarda informação muito ligada aos órgãos sentidos, como o som, a luz, o odor, os perfumes de forma geral. Portanto, essas categorias de memória são parte da nossa estrutura neural, né? Onde processam-se as sinapses, né? Que são os fenômenos bioquímicos, né? Que fazem com que a memória constitua e consolide os processos de aprendizagem. Portanto, falar em desenvolvimento cognitivo, a dimensão cognitiva da aprendizagem, pressupõe pensar essas estruturas internas ou estruturas neuropsicológicas, né, do indivíduo, porque é aí que se dá o processo de aprendizagem, né? E essa aprendizagem ela se dá pelo menos em três tipos, né? Aquela em que o sujeito passa a ter um novo comportamento novo, comportamento ajustado e moldado pela experiência vivenciada, validada pela tentativa e erro, um conhecimento que é pautado nas experiências que esse indivíduo exerce no meio, na convivência social, né? Essas experiências são processadas e constituem aí a absorção de um comportamento novo. Um segundo tipo, por assim dizer, de aprendizagem é aquela que se baseia nas experiências que confirmam ou não as hipóteses e antecipações que o sujeito constrói, né? Então ela tem a ver com a manipulação de objetos, pela uma dimensão mais científica, né? Na experiência muito mais ordenada, comprovada, em que se faz a transformação de objetos e suas relações em novas aprendizagens, então em novas habilidades, né? De alguma forma, é a constituição das novas habilidades. Tem a ver com o treino, tem a ver com a assimilação e com a constituição de esquemas que tem a ver com o domínio de novas habilidades. E um terceiro tipo de aprendizagem é a que chamamos de aprendizagem estrutural, né? Que é aquela que está ligada, obviamente, às estruturas lógicas do pensamento. Tá? Aquela aprendizagem que está pautada na condição do sujeito em organizar uma realidade compreensível, né? De desenvolver uma estrutura que passa a gerar uma relação equilibrada de compreensão do mundo que o cerca. Então é uma aprendizagem estruturante, né? De longo prazo, que transforma profundamente esse sujeito, né? Então nós vamos ter aí essas três dimensões da aprendizagem cognitiva, como nós colocamos, da dimensão cognitiva da aprendizagem. Claro, sabemos que você, enquanto professor, deve dominar essas dimensões cognitivas da aprendizagem. Não só dominar as tuas estruturas internas de cognição, mas também perceber as estruturas cognitivas internas dos seus alunos. Então, nesse quesito, eu vou deixar uma reflexão. Você, professor, que tem turmas de 30, 35, 40 alunos, um pouco menos, um pouco mais, e que, como sabemos, é um dos grandes dramas do fazer pedagógico atualmente, da nossa carreira, da profissão de professor, como é que você faz para lidar com uma classe tão heterogênea, como de resto, qualquer ajuntamento humano pressupõe uma pluralidade de estruturas de aprendizagens distintas, né? Como é que o professor constrói uma aula que consegue comunicar com essas estruturas internas e estabelecer com elas um processo de aprendizagem consistente, transformacional, né? Se você não tem, a priori, uma leitura sobre
qual o perfil dessa classe, qual o perfil desses alunos, qual que é a tendência, quais são os canais de comunicação e de absorção da aprendizagem que esses indivíduos, com quais esses indivíduos operam. Por exemplo, não sei se você sabe, mas algumas pessoas elas têm uma estrutura de aprendizagem muito pautada na condição da audição, né? Uma estrutura de aprendizagem auditiva. São aquelas pessoas que só aprendem ouvindo a tua aula, prestando atenção, ouvindo uma gravação, ou que estudam, ou que leem em voz alta, para que a sua oralidade, o seu processo de oralização ajudem no processo de absorção. Então, outros, portanto, são mais visuais, logo os recursos visuais são estímulos potenciais para a sua condição. Outros, enfim, têm uma perspectiva sinestésica, ou seja, aprende pela experimentação, pelo contato, pela movimentação, tem uma relação muito plena com o espaço. São aqueles que, em vez de regra, sentam no fundo das salas, que se levantam todo o tempo, e que você faz uma leitura que esse indivíduo é um indivíduo inquieto, um indivíduo que perturba, que incomoda, mas, na verdade, ele está estruturando o seu pensamento, ele está construindo a sua aprendizagem. Então, por fim, vocês devem perceber que essa dimensão cognitiva da aprendizagem, ela ainda nos oferece um horizonte muito grande para que a gente possa dominar esse processo e, a partir dele, construir aquelas duas condições fundamentais de um professor de alta performance, de um educador coach. Primeiro, a autonomia, né, a capacidade de criar, tá? E, portanto, de propor soluções novas ou condições novas de aprendizagem. Uma segunda condição associada a ela é a da autoridade, uma autoridade fundada nessa capacidade, tá, de proporcionar aos seus aprendentes uma situação rica, uma situação potencial de aprendizagem, portanto, construir com esse indivíduo um canal de empatia, de respeito, de autoridade, que é tudo, sabemos, que o professor atualmente precisa, espera e merece. Portanto, o nosso programa da formação do educador coach, a gente contempla potencialmente essa dimensão cognitiva. Nós vamos trazer para vocês um repertório de condições, de ferramentas, de recursos para que você possa fazer o seu papel com eficiência, como eu falei, construindo os caminhos da autonomia, da autoridade e tendo uma consolidação sólida daquilo que provavelmente você iniciou na sua formação acadêmica, mas que a gente sabe que nem sempre é suficiente e dá conta da complexidade que é uma sala de aula, da complexidade que é o fazer pedagógico. Portanto, eu agradeço a paciência e a atenção comigo. Esse foi um vídeo rápido. A gente, em outro momento, pode aprofundar essa discussão. E eu os convido a conhecer a nossa Academia do Educador Coach. Então, portanto, ao encerrar esse vídeo, comente, teça suas considerações, estabeleça um diálogo comigo e, portanto, também faça o link e acesse e se inscreva na Academia do Educador Coach, que é um projeto que visa potencializar, oferecer um canal de diálogo, de comunicação, de formação, de transformação, de comunicação afetiva com a nossa categoria de professores. Tá certo? Um forte abraço, bom estar com você. No próximo encontro nós vamos tratar da dimensão emocional da aprendizagem. Até lá, um abraço, tchau, tchau.